Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse sábado com as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu queria pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez ontem seu treino final e já pronto para a partida de hoje à noite contra o Cuiabá, no Maracanã, às 20 horas, partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento do treino, o time deve vir com duas mudanças em relação ao time que enfrentou e venceu o Atlético Mineiro. Pedro e Pulgar devem retomar a titularidade diante do Cuiabá. Atualização de Cebolinha. O Flamengo pode ter o retorno do atacante Everton Cebolinha muito em breve. Isso porque o camisa 11 do Mengão iniciou o processo de transição no Ninho do Urubu após ser diagnosticado com uma lesão no seu quadril direito. O atleta se machucou no jogo contra o Bahia, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Então, aguardemos, ficamos na expectativa aí se o Cebolinha vai voltar contra o Fortaleza na quinta-feira ou se vai voltar no sábado do dia 20 contra o Criciúma, jogo lá em Brasília. Meus amigos, ainda no treinamento de ontem, Tite também treinou uma parte da atividade com Léo Ortiz jogando na volância, como tem feito ultimamente, no lugar do Pulgar. Porém, a tendência é que Tite escale o chileno como titular do Flamengo diante do Cuiabá. Os prováveis Flamengo e Cuiabá para logo mais no Maracanã são o Flamengo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alain, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. O Cuiabá vem aí todo fechadinho com 3 zagueiros, 2 volantes e 3 atacantes. O provável Cuiabá é Walter, Matheus Alexandre, aí 3 zagueiros, Bruno Alves, Marlon, ex-cria do Flamengo, e Alain Imperiu, e Ramon, que também é cria do Flamengo na lateral esquerda. No meio, 2 volantes, Lucas Mineiro e Denilson. E na frente, 3 atacantes rápidos, Jonathan Cafu, Pita e também Cleison, ex-jogador do Corinthians. A transmissão da partida será exclusiva pelo Premier em TV fechada. A narração vai ser de Gustavo Villani, com comentários de Carlos Eduardo Lino e também do ex-jogador de futebol, Richarlison. Até ontem, 40 mil ingressos tinham sido vendidos de forma antecipada para a partida. A perspectiva é de que 50 mil torcedores rubro-negros estejam presentes hoje à noite no Maracanã. O retrospecto entre Flamengo e Cuiabá é de apenas 6 jogos na história entre os clubes, sendo que o Flamengo teve 4 vitórias, teve 1 empate e 1 derrota, que foi o ano passado, quando o Flamengo foi derrotado lá em Cuiabá por 3-0, né? Uma derrota acachapante que o Flamengo teve lá em Cuiabá o ano passado. O Flamengo, diante do Cuiabá, busca a 10ª vitória seguida no estádio do Maracanã em 2024. Durante essas 9 vitórias, o Flamengo jogou no Maracanã ainda 2 vezes como visitante. Venceu o Vasco por 6-1, enquanto diante do Fluminense o Flamengo venceu também por 1-0. O time do Flamengo está focado na partida de hoje contra o Cuiabá, 15ª rodada do Brasileiro, porém, o clube já planeja o duelo no qual terá o mando de campo pela última vez no primeiro turno, que será no próximo dia 20, contra o Criciúma, jogo que foi confirmado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Sobre a venda dos ingressos dessa partida contra o Criciúma em Brasília, eles começaram a ser vendidos hoje, no sábado. Então, quem for de Brasília, quem for ali das imediações de Brasília, de Goiás, do Mato Grosso, né, de Minas, que queira ir lá ver o Mengão em Brasília, os ingressos já começaram a ser vendidos hoje. Bom, meus amigos, a eleição do Flamengo definitivamente começou. Vamos falar um pouquinho disso, né? Dentro do campo, o time está tranquilo, em primeiro lugar, fazendo bons jogos, grandes exibições, com alto rendimento dos nossos jogadores,
Agora, nos bastidores do clube, já há muita agitação por conta das eleições presidenciais no final do ano. Ontem, sexta-feira, o até então vice-presidente de Finanças do Flamengo, Rodrigo Torres, pediu para deixar a vice-presidência de Finanças do clube. O motivo são as eleições do Flamengo. Torres irá apoiar Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele que não tem o apoio do Landim, que nesse momento já publicizou que vai apoiar Rodrigo Dunches como seu candidato à presidência do Flamengo. Com a saída de Torres, o presidente Landim vai acumular funções. Além da presidência, o dirigente será o vice de finanças até o final do mandato. Olha aí que novidade. Outra saída confirmada ontem foi o do antigo chefe de gabinete de Rodolfo Landim, Marcelo Conte, que será substituído por Diogo Lemos, fiel escudeiro do atual presidente Rodolfo Landim. Depois de protocolada na última terça-feira a proposta de emenda ao Estatuto do Flamengo, que visa dificultar o projeto de uma eventual SAF no Flamengo, a expectativa é de que a proposta seja votada no mês de agosto. Portanto, no próximo mês, pode ser que o Conselho Deliberativo do Flamengo seja convocado para deliberar sobre essa proposta de emenda ao Estatuto do Clube, que visa dificultar qualquer eventual projeto de SAF no Flamengo. Meus amigos, o Flamengo está processando e pedindo reparação de R$70 mil do senhor Fernando Lima. Quem é Fernando Lima, Marquinhos? Fernando Lima é um influenciador vascaíno, conhecido como Zé Colmeia, que achou que seria uma boa ideia e que nada aconteceria com ele se falasse na tragédia do Ninho do Urubu em tom pejorativo. E é mais um, pessoal, que vai aprender pelo bolso a ter respeito pelo Flamengo, né, pessoal? Então, vamos em frente, Flamengo, e mete a chibata nesse vascaíno que falou besteira da tragédia do Ninho. Meus amigos, tendo como parâmetro da primeira à 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera a média de público do campeonato de 2024. Vejam os números. Em primeiro, Flamengo, com 51.703 torcedores. Em segundo, Corinthians, com 41.890. Em terceiro, São Paulo, com 40.832. Em quarto, Bahia, com 34.584. E em quinto, o Atlético Mineiro, com 33.354. Nesse quesito, não tem no futebol brasileiro que supere o Flamengo. Agora, vamos lá. Thiago de Camires, ex-Botafogo, é o novo treinador da categoria Sub-14 do Flamengo. O treinador passou 5 temporadas no Alvinegro Carioca, onde conquistou uma Taça Rio e 2 Copas Otávio Pinto Guimarães, além de ter feito boa campanha no último Campeonato Brasileiro Sub-20, quando chegou às quartas de final da competição. O Flamengo é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro de 2024. Em primeiro é o Bahia, com 7 vitórias em 7 jogos, 100%. Da mesma forma, o Cruzeiro, 5 vitórias em 5 jogos, também 100%. Em terceiro, o Flamengo, com 5 vitórias e 1 derrota para o Botafogo, né? Juventude é o quarto, com 4 vitórias, 2 empates e 0 derrota. Lembrando que o Flamengo tem 83,3% como mandante no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, hoje às 19h30, no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, Flamengo e Botafogo jogam a primeira partida final do Campeonato Estadual Sub-22. A partida terá transmissão exclusiva da Flá TV. Opostos. Vamos falar dos opostos aqui. Se o Flamengo faz seus 3 próximos jogos como mandante contra Cuiabá e Fortaleza no Maracanã e contra o Criciúma em Brasília, o Fluminense, diferente do Flamengo, faz seus próximos 3 jogos como visitante fora do Rio de Janeiro contra Fortaleza, Criciúma e também Atlético Paranaense. A vida do nosso rival Fluminense não está boa não, né, pessoal? Não está boa não. Vamos lá. Mais uma cria rubro-negro pode ser negociado nos próximos dias. O lateral direito Wesley pode e deve ser o próximo a sair do Flamengo com destino à Europa. O Bournemouth
time inglês da Premier League, fez proposta de 12 milhões de euros, aproximadamente 71,2 milhões de reais, ao Flamengo, que recusou de pronto a primeira proposta. A negociação entre as partes continua. Bruno Spindel é quem toca a negociação com os ingleses, que apesar da primeira recusa rubro-negra, a negociação deve seguir até a próxima semana. A expectativa das partes é que o negócio seja concluído, né, pessoal? Então, dificilmente o Wesley continuará como jogador do Flamengo. E posso até dizer que, caso o Wesley seja vendido, eu tenho quase que certeza que Bruno Spindel tem uma carta na manga e traga um lateral direito lá da Europa para o Mengão, para completar o elenco e formar junto com Varela os laterais direitos da temporada do Flamengo. O Flamengo divulgou nessa sexta-feira a abertura de venda dos ingressos para a partida contra o Fortaleza no Maracanã, na próxima quinta-feira, dia 11, às 20 horas, partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o Flamengo precisa usar essa sequência de 3 jogos como mandante contra Cuiabá e Fortaleza no Maracanã e contra o Criciúma no Mané Garrincha em Brasília para realizar 9 pontos e tentar abrir vantagem, aumentando os 3 pontos que tem de vantagem sobre Bahia, Botafogo e Palmeiras nesse momento. Não podemos desperdiçar essa oportunidade de aumentar a vantagem que nós temos sobre os nossos adversários na briga e na busca desse título de campeão brasileiro. Meus amigos, hoje à noite, após a partida entre Flamengo e Cuiabá, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai, partida das quartas de final da Copa América. Uma vitória do Brasil sobre a Celeste Olímpica elimina o Uruguai e traz de volta os rubro-negros De La Cruz, Arrascaeta, Matias Villa e Varela do Flamengo. Se a gente já tinha a obrigação de torcer pela seleção brasileira por sermos brasileiros, agora mais do que nunca a gente tem que realmente reforçar a torcida pela nossa seleção canarinho para que ela vença o Uruguai, elimine os hermanos uruguaios e traga de volta os nossos uruguaios do Mengão, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e também Guilherme Varela. Então, meus amigos, estamos aqui na torcida para que o Flamengo faça um grande jogo, que o Flamengo tenha uma grande exibição e que dessa grande exibição resulte uma vitória, 3 pontos e a manutenção da liderança. Precisamos jogar a pressão para amanhã, onde Palmeiras enfrenta o Bahia e o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro. A gente ganhando hoje, aí a pressão vai todas para eles e a gente vai ficar só sentado no sofá assistindo a definição. O certo é que temos 3 pontos de vantagem, precisamos vencer para manter esses 3 pontos e torcer para que as 2 partidas que interessam ao Flamengo terminem empatados para que a gente abra aí 5 pontos de vantagem na briga por esse título brasileiro. Então, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!